Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Denis, eu sou zootecnista, mestre em aquicultura pelo Centro de Aquicultura da Unesp e atualmente doutorando pelo programa de pós-graduação em zootecnia na área de produção animal, sob orientação do professor Dalton José Carneiro, ok? Aqui na Unesp de Jaboticabal. Antes de iniciar um pouco sobre o resumo, sobre a apresentação, eu gostaria de agradecer a vocês, tá, da comissão organizadora, pela oportunidade de estar apresentando um pouquinho da minha tese, ok? Então, o trabalho é intitulado Parâmetros Bioquímicos Sanguíneos de Tilápia Vermelha, masculinizadas ou não, produzidas com dietas contendo duas relações de carboidrato e lipídio em tanque sede. Como introdução, o uso do hormônio, principalmente da 17-alfa-metiltestosterona, ela é considerada uma importante ferramenta na aquicultura, mas quais são os motivos, né, dessa utilização? Por ser um hormônio, tá? Então ele ocasiona, desculpa, a masculinização de um lote. Tá? Então alguns psicultores, né, principalmente tilapicultores, eles utilizam desta ferramenta. Né? Então para ter um padrão, uma homogeneidade melhor, tá, na sua produção. Interessante, né, que é relatado que de fato o macho ele tem um maior crescimento do que a fêmea, né, numa determinada fase de cultivo. E até porque as fêmeas, né, nessa determinada fase, né, de crescimento, elas começam a metabolizar, né, suas reservas energéticas para os fins reprodutivos, tá? Deixando de crescer, por assim dizer, ok? E assim o macho continua seu plano crescimento. Entretanto, alguns estudos já antigos mostram que não existe grande distinção de crescimento entre machos e fêmeas, principalmente quando trabalhamos em tanque e rede. Na biologia reprodutiva da espécie, é comum, né, delas fazerem o ninho, terem esse substrato para a reprodução, ok? O que não acontece no tanque-rede, ok? E um outro fator, né, do uso do hormônio é a questão ambiental. Né? E essa água que tem esse resíduo, ele tem que ser feito um tratamento. É feito. Né? E se no futuro tivermos que eliminar o uso do hormônio nas pisciculturas? E aí, como que vai ser essa cadeia? Como que a cadeia vai se comportar? Ok? Também a critério de curiosidade, tudo bem que a nossa produção ela acaba ficando no mercado interno, mas e se pensarmos em exportação? Né? A União Europeia ela não aceita esse tipo de produto. Tá? Então a gente tem que pensar em buscarmos técnicas que visam a diminuição do uso do hormônio masculinizante. Uma das formas é o aumento da temperatura durante a larvicultura, né, que possibilita também uma maior porcentagem de machos, ok? Ou até mesmo não fazer essa masculinização. Interessante que o hormônio, já tem alguns estudos relatando que em juvenis já tem um dano hepático considerável pela alta dosagem do hormônio, tá? E esses problemas são agravados nas fases posteriores pelo uso de dietas extrusadas com concentração excessiva de nutriente. A gente percebe uma esteatose hepática nesses animais. Então, eles não têm tanta capacidade de metabolização, né, desses nutrientes através dessa carga. Tá? Até porque na fase inicial já foi comprometido pelo hormônio. Então, o objetivo desse trabalho foi estudar o efeito dos parâmetros bioquímicos sanguíneos de tilápia vermelha masculinizados por hormônio, por temperatura e um lote não masculinizado, submetidas a dietas de duas relações inversas de carboidratos e lipídios. Como materiais e métodos, utilizamos 1.080 juvenis de tilápia com peso inicial de 45 gramas em 18 tanques de 1 metro cúbico, ok? Então, se a gente for pensar em densidade, temos aí mais ou menos 60 juvenis por metro cúbico, ok? Foi realizado durante 128, nessa fase de engorda desses animais, tá? Na fase, melhor dizendo, né, durante dezembro de 2021 até abril de 2022, ok? Totalizando esses 128 dias. O experimento foi realizado aqui no Centro de Aquicultura da Unesp, ok? Então, nas fases iniciais, né, na fase inicial, melhor dizendo, na larvicultura, um grupo ele foi separado e utilizado o hormônio, tá? Durante sua alimentação, em ração farelada.
Um outro grupo recebeu uma ração farelada sem uso do hormônio, entretanto, houve uma elevação na temperatura para essa masculinização durante 15 dias. Então, era um aumento gradativo diário dessa temperatura, ok? E um outro lote sem masculinização, então sem temperatura e sem uso do hormônio. Esses animais, posteriormente, durante esse experimento, eles foram associados a duas rações, ou seja, eles foram alimentados, melhor dizendo, com duas rações, tá? Cada grupo. Então, uma dieta prática que utilizamos foi de alta relação de carboidrato e lipídio, ou seja, alto teor de carboidrato em si, ok? E uma baixa relação de carboidrato e lipídio, ou seja, um alto teor de gordura na dieta. Para fins didáticos, né? Então aqui a gente tem as nossas dietas experimentais, lembrando que aqui nessa primeira é a de baixa relação e aqui é a de alta relação, tá? CHO é o carboidrato, LP lipídios, então 51% de carboidrato, melhor dizendo, de extrativo não nitrogenado, tá? Para alta relação e 38% de carboidrato para baixa relação. Então, como fonte de gordura, utilizamos farelo de arroz e crela de arroz, além do óleo de soja, ok? E fonte de carboidrato, o amido. Aqui a composição analisada, ok? Então, trabalhamos com isoproteicas, nas duas dietas, em torno de 27% de proteína bruta. E a digestível em torno de 25%, ok? Calculado com base seguindo o PESATO de 2002. E aqui temos as nossas relações. Então, 4,5 para baixa relação e uma relação de 12 para a alta. Lembrando que retiramos 5 animais de cada unidade experimental e trabalhamos com 3 repetições, ou seja, 15 animais por tratamento, ok? Então, as amostras de sangue elas foram centrifugadas a 3.000 RPM durante 10 minutos para separação do soro e estocadas em freezer menos 80, ok? E assim determinamos proteína total, albumina, creatinina, triglicerídeos, colesterol total, glicose, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e fosfatase alcalina através do kit comercial de lab test, ok? Com relação à análise estatística, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos, ok? Dos 3 grupos de masculinização, melhor dizendo, 2 de masculinização e 1 de não masculinização, associado alimentados com 2 dietas de alta relação e baixa relação. Utilizamos a análise de variância e o teste Turkey, com um nível de significância de 5%, quando constatada diferenças significativas entre os tratamentos, para comparação de médias, ok? Então, quais foram os resultados e as discussões em torno deste trabalho? Importante ressaltarmos que o efeito da masculinização não diferiu significativamente, tá? Então, a masculinização ela não interfere nesses índices bioquímicos sanguíneos. Entretanto, para as dietas, houve diferença significativa apenas para as 2 variáveis, que foi os triglicerídeos e o colesterol. Lembrando que o alto nível, tanto do triglicerídeos e do colesterol, foi encontrado na alta relação de carboidrato e lipídio. Tá? Então, a gente pensa, nossa, alto nível de gordura, às vezes, proporciona níveis a mais do triglicerídeos e colesterol, que não é o caso. Então, a gente sabe que o carboidrato, ele participa ativamente do metabolismo energético, tá? Então, são variáveis bastante características do alto nível de carboidrato, ok? Conclui-se que o tipo de masculinização e a não masculinização não interferem nos parâmetros bioquímicos sanguíneos de tilápia vermelha. Entretanto, essa utilização de uma dieta com alta relação de carboidrato e lipídio, ela contribui sim para o aumento do colesterol e triglicerídeos, ok? Participando aí na saúde desses animais. Gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa, ok, de doutorado, pela empresa Ingredion, pelo fornecimento da matéria-prima para a elaboração das dietas, a Stress Psicultura, principalmente a Thaís, pela doação das larvas desse experimento, ao programa de pós-graduação em Zootecnia, ao Centro de Aquicultura da Unesp e seus colaboradores e ao Laboratório de Alimentação e Nutrição de Organismos Aquáticos. Fico inteiramente à disposição para esclarecimento de dúvidas e muito obrigado.